cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Se possível, fique de pé novamente. Vamos ler a palavra. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 25. Iremos ler alguns versículos contextualizados numa das parábolas mais conhecidas concernente à volta de Jesus, a parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo de número 25, versículos 1 em diante. Mateus, capítulo de número 25, quantos acharam, digo amém. Aqueles que porventura não encontraram o texto, atende seus ouvidos e ouça a palavra de Deus, que nos diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Podeis assentar, glorificando ao Senhor, o nosso Deus. Amados irmãos, todos que aqui estão presentes, antes de estar ministrando a palavra do Senhor, eu quero externar a minha gratidão a Deus. Todo louvor, toda honra pertencem ao Senhor. Pela sua infinita misericórdia, nos concede esta oportunidade de, no último dia do mês de setembro, estarmos aqui com os irmãos para pregar a palavra e juntos cultuarmos o Senhor. Quero também nesta oportunidade louvar a Deus e agradecer ao Senhor e louvar a Ele pela vida do coordenador de jovens, que nos fez o convite alguns meses atrás para estarmos aqui, e com muita alegria e bom grado atendemos o convite do nosso irmão Maciel. Quero louvar a Deus pela tua vida, que Deus continue abençoando o teu ministério, a tua família, a tua casa, e que seja próspero os teus dias nesta terra. Quero louvar a Deus também pela vida do vosso dirigente, que não está aqui, acho que está aí, dirigente a si mesmo. Tem hora que está pegado aí na obra, mas está em algum canto a esposa aqui. Louvo a Deus pela vida deste casal, desta família. Que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério, a estadia nesta congregação. Também me sinto honrado e quero louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, nobre obreiro, amigo, e é uma honra, um prazer ter o Senhor na tribuna, porque eu sei que o Senhor vai torcer aí para Deus nos usar. Louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa, e que seja próspero a sua vida sempre neste lugar. Louvar a Deus pela vida também do diácono Josenilton, amigo nosso de longas datas, estudei com ele, é sempre um prazer revê-lo. Marcinho, líder, um dos líderes da mocidade, o Jadaque, é amigo nosso também, né? De vez em quando a gente ia no sítio juntar um bacuri, e nós vamos repetir de vez em quando
essa missão. Louvar a Deus pela vida dos obreiros, vida desta mocidade, esta congregação. É sempre uma honra e um prazer estar com vocês aqui. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, jovens. Toda vez que eu prego em culto de jovem, eu fico um tanto emocionado, mesmo sem externar essa emoção. Como assim, pastor? Porque eu me vejo aonde vocês estão. Eu me vejo, agora eu estava pensando isso, Deus, 10 anos atrás, eu estava no meio dos jovens, sonhando em ser um pregador, desejoso, buscando ao Senhor, orando pela vigília, fazendo avoado, comendo conserva com ovo, com os outros jovens à noite depois do culto, e momentos que eu digo para vocês, se eu pudesse voltar, eu voltaria. Então aproveite esta fase da vida de vocês para se encher de Deus. Amados irmãos, foi dado uma temática para este culto esta noite, e é uma temática escatológica. Capítulo 24 de Mateus é um capítulo conhecido como sermão profético. O capítulo 25 é a continuidade desse sermão. Se você ler na epígrafe, vai estar: o sermão profético continua, e vai ser nos dado uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, quando o tema é a volta de Jesus. Quem nunca ouviu falar sobre a parábola das 10 virgens? Já foi tema de inúmeras festas, foi tema de inúmeras mensagens, e aprove a Deus eu esta noite novamente pregar aos irmãos sobre o capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens. Para isso eu peço a atenção de todos para que nós possamos entender. Eu sei que já é comum e é normal você conhecer algo desta parábola por ser um texto familiar, um texto comum. Mas eu quero, amados irmãos, com vocês, meditar um pouco no contexto histórico desta parábola e por que esta parábola está inserida em um contexto profético, escatológico. Quando eu falo contexto escatológico, eu estou me referindo a contexto que fale da volta de Jesus, seja ela a segunda volta de Jesus invisível ou a segunda volta visível, escatologia, e assim é um tema que é extenso. Mas, amados irmãos, por que a parábola das 10 virgens está contextualizado dentro da temática profética sobre a volta de Jesus? Para nós entendermos um pouco, é preciso nós tentarmos entender o contexto cultural que se dava um casamento judaico. A Bíblia escrita aqui, ela é escrita em grego, e ela é escrita no tempo e a cultura judaica, uma cultura totalmente diferente da nossa. Então isso exige uma atenção maior para que possamos ir ao fundo da cultura judaica para entender o que se passava nos sermões de Jesus, nas comparações de Jesus. Entre estas, a parábola. Parábola é uma pequena história que serve para nos dar uma lição moral e espiritual e religiosa. Era uma história que era muito usada pelos rabinos, pelos mestres, e era contado em poucos versículos, mas essa história trazia grandes lições. E quando se fala na parábola das 10 virgens, a temática e o objetivo de Jesus é levar os seus ouvintes, sejam eles os presentes e os ausentes, como nós hoje, porque nós não estávamos lá, mas Jesus já pensava em nós quando escreveu e falou da parábola das 10 virgens, quando ordenou e pelo seu Espírito inspirou aqueles que escreveram ela, o seu discípulo Mateus. Jesus já pensava em nós, já nos queria transmitir uma lição profética. Para isso, então vamos ao contexto cultural. Quando um jovem se apaixonava ou desejava casar, porque não era na época comum casar por amor, por paixão, muitas das vezes era até uma questão econômica, uma questão de guerra, alianças políticas levavam um ao casamento. Mas o comum era, e o desejo de Deus era, que todo o casamento tenha como base o amor. Então vamos partir deste princípio. Quando um jovem desejava ou se apaixonava por uma moça, por uma donzela, ele então expressava ao seu pai, porque por mais adulto que fosse o jovem, ele sempre estaria sobre a responsabilidade do seu pai. Essa responsabilidade ela só seria rompida quando houvesse o casamento,
porque dali daria-se sequência a uma nova história. Então eu, por exemplo, me apaixonava por uma donzela judia, que era a vontade de Deus, judeu, casar com judeu. Eu expressava a meu pai, mas poderia também o meu pai se agradar de uma jovem para casar comigo, e ele não estaria interessado se eu ia querer ou não. Ele chegaria comigo e diria: olha, eu observei a filha do chefe da tribo de Judá, e ela vai casar, vai ser tua esposa. E não importava se eu ia querer ou não, o meu pai havia escolhido, e assim seria, porque, torno a dizer, eu estaria sobre a liderança, a hierarquia do pai, o pai ia escolher. Mas vamos partir do princípio que este jovem gostou desta donzela, ou gostava de uma donzela. Ele então iria até a casa do pai da donzela, e quando eu falo donzela, porque teria que ser virgem. A mulher judaica, para casar-se com um homem, tinha que ser judia, só se fosse procedência do levirato. Quando a mulher do meu irmão, ou meu irmão morresse, por lei eu casaria com ela. Então não importaria se ela era virgem ou não. Ou outras situações que não era exceção no costume judaico. A regra era casar-se com uma donzela. A exceção é, por exemplo, quando vai casar com Raabe, e assim outros exemplos. Mas o comum, a regra era um jovem se interessar e querer casar por uma virgem, uma donzela. Virgem fala de pureza, pureza fala de separação. O que é algo puro? Algo puro é que não tem mistura, algo puro é que é separado, é só ele. Então uma mulher virgem era uma mulher pura. Eu ia até a casa do pai e dizia: olha, eu quero casar com a tua filha, eu desejo casar com ela. Ele ia investigar a minha vida, se eu era da mesma tribo, se eu era judeu, se eu não era estrangeiro, e assim ele ia permitir. Só que quando o pai, não importava se a donzela queria casar ou não, quem decidia eram os pais, e o pai dizia: a minha filha vai casar contigo, porém tem um preço para casar com a minha filha. Era necessário pagar o dote para se casar com uma jovem. Por exemplo, eu ia até a casa do pai: quero casar-se com a sua filha.